Olha só, tem um pássaro bem aqui, ó. Eu acho que dá pra ver. Ele tá bem pertinho de mim, ele é bem manso. Vamos lá, como que você está? Vamos para o vídeo de hoje. Na minha opinião, existem dois tipos de pessoas. Essas pessoas, elas, na verdade, uma, um tipo dessas pessoas, um tipo de pessoa faz parte de 99% da população. Eu diria que até mais. Talvez até 99,9% da população. E o outro tipo de pessoa faz parte do restante, né? Que é uma minoria muito pequena. E eu quero falar dessa minoria, né? E eu acredito que você se identifica. Você vai se identificar com esse tipo de pessoa, né? Com essa minoria, pode ser que você se identifique com a outra também, né? É, mas eu acredito que no mundo existem esses dois tipos de pessoas. E elas são da seguinte forma. Vou falar um pouquinho dessa maioria primeiro. Essa maioria, elas vivem a vida normalmente. Elas, bom, normalmente entre aspas, na verdade, porque elas meio que sabem o que está acontecendo no mundo, mas parece que não se importam tanto, sabe? Agora, existe uma parcela ainda menor, que é a que sabe o que está acontecendo no mundo e fica impressionada com isso. Mas não, eu não estou falando aqui de notícias, de, de coisas que acontecem, não estou falando de guerra, não estou falando desse tipo de coisa, sabe? Eu estou falando de uma coisa mais profunda que isso, que é uma série que traz na cabeça das pessoas, dessa minoria, uma série de perguntas, uma série de questões na cabeça delas e faz com que elas vivam a vida de maneira diferente. Faz com que elas vivam a vida de maneira diferente. Está amanhecendo por aqui. E essa parcela menor, ela é da seguinte forma. Ela pensa, ela se faz algumas perguntas. Um tipo de pergunta que ela se faz é, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Como que como que eu vim parar aqui? É tipo, o que é a vida, sabe? Talvez pareçam perguntas mais filosóficas, mas ela meio que fica impressionada com o fato de ela estar viva. Ela fica impressionada com o fato de tudo isso aqui ser possível, de toda essa realidade ser possível. Ela fica impressionada com o fato de nós estarmos em uma bola que está flutuando e está girando em volta de uma outra bola que é feita de fogo, entende? E que também está flutuando. E ela às vezes fica até meio que, não vou dizer aterrorizada, mas o nível do quão impressionada ela fica com isso é muito grande. E ela não fica impressionada apenas com isso, mas com algumas outras coisas também. E às vezes ela se pergunta, tá, mas como é possível
a vida, sabe? Como é possível eu ter consciência? Como é possível eu estar consciente disso? E ela faz outras perguntas também, e ela pensa, né, que talvez ela viva só uma vez na existência, né? Talvez ela só tenha essa vida e ela pensa, ok, eu não vou, já que há a possibilidade de existir apenas uma vida, eu vou dar o máximo para mim conseguir fazer o que eu quero nessa vida. E vou buscar ser a melhor no que eu faço nessa vida, sabe? E vou buscar fazer valer a pena o máximo que der. E a partir disso ela acaba fazendo coisas que muitas pessoas não entendem porque que ela tá fazendo e, e ela vai lá e faz e ela meio que faz certas coisas pela primeira vez, sabe? Coisas que ninguém nunca fez, ela vai e faz e ela meio que faz à frente, sabe? E depois outras pessoas começam a fazer também, sabe? E talvez você se identifique com esse tipo de pessoa. E existe esse tipo de pessoa e eu acho que essas pessoas são as que fazem o mundo girar. E eu me identifico com esse tipo de pessoa. E talvez, se fazer essas perguntas, né, se pensar dessa forma, né, talvez para as outras pessoas, para esses outros 99%, isso seja maluquice, sabe? Pensar dessa forma que eu acabei de mencionar seja maluquice, porque para elas não tem a necessidade de fazer essas perguntas. Não tem o porquê, né, de você fazer essas perguntas, porque para elas, tipo assim, ah, tá, eu nasci aqui e a vida é isso mesmo, tá? Por exemplo, essa árvore existe e é apenas uma árvore, sabe? Para ela é apenas o que ela está vendo ali, sabe? Mas ela não entende a complexidade do que levou aquilo a existir. E essa minoria pensa sobre isso, sabe? Ela tem uma certa curiosidade e quer ir além. Ela quer ir além nos seus objetivos, ela quer ir além para descobrir como essas coisas aconteceram e ela sempre busca saber. Ela busca o saber. Ela não se contenta com apenas o que aparece na frente dela, apenas o que está diante dos olhos dela. Ela não se contenta apenas com isso. E, infelizmente, essas pessoas são a minoria. E essas pessoas são as que se esforçam para conseguirem chegar onde elas querem. Essas pessoas são as que, como eu acabei de falar, né, que movem o mundo e são as que fazem, que são as que criam as invenções, sabe? São as que criam as coisas desse mundo, as que inventam as coisas nesse mundo. Por exemplo, esse poste que está iluminando aqui foi inventado por alguém que faz parte dessa minoria. E que é taxado de louco, né? Por essas pessoas que pensam, ou melhor, que não pensam, não é mesmo? E funciona mais ou menos assim. E por que eu digo que isso é uma coisa que ninguém sabe? Porque talvez até você, que faz parte desse 0,1% da população mundial, não sabe que, que existem esses dois tipos de pessoas. E pra você, essas coisas que você pensa é meio que coisas anormais, sabe? Meio que tipo assim, você meio que tem na sua cabeça o pensamento de que você não deveria estar pensando isso, sabe? Porque você não foi ensinado
que você faz parte dessas pessoas raras. E aqui o que eu digo pra você é que agora você sabe disso. E outra coisa que eu digo pra você é que você deve aguçar isso em você. Deixa eu conferir aqui que minha bateria tá quase acabando. Você deve aguçar isso em você, aguçar. Agora que você sabe disso, você deve trazer isso cada vez mais à tona. Entende? Então, acredito que ninguém saiba disso, ou quase ninguém sabe disso. E quem sabe disso, sabe que isso também é uma ferramenta muito importante. E quanto mais você trazer isso à tona, mais facilmente você conquistará o que você quer e também conseguirá chegar nas respostas para essas suas perguntas. Entende? Talvez você não chegue na resposta de algumas, mas de outras você consegue chegar, sabendo que você é esse tipo de pessoa, que você é a pessoa diferente, entende? Não digo isso querendo ser egoísta, né, e querendo falar que, nossa, porque eu sou diferentão. Não, é porque realmente existe esse tipo de pessoa. E que tá acordada, entende? É isso. Muito obrigado. Eu acho que você se identifica. Se você tá assistindo isso, você se identifica com certeza. Porque não são todos que verão isso.